Olá, estamos de volta então, dando continuidade aos conteúdos da disciplina Metodologia do Ensino do Instrumento 3. Nós ainda estamos no nosso calendário suplementar. Então, para a aula de hoje nós temos mais um conteúdo que trata da rotina de estudos. Eu julgo um assunto como os demais importantes. Enquanto professores, nós precisamos orientar os nossos alunos a desenvolverem alguns hábitos, a utilizarem de forma potencializada o tempo que eles têm para o estudo. Então, a gente vai ser guiado aqui por alguns objetivos que eu listei aqui, conhecer as principais vertentes relacionadas à rotina de estudo, refletir sobre os aspectos que envolvem a elaboração de uma estratégia de estudo do instrumento em parceria com o aluno. E ao final dessa aula, eu espero que vocês tenham adquirido conhecimento para elaborarem uma rotina de estudo semanal junto aos seus alunos, tá? Das escolas especializadas. Pois bem, para que serve uma rotina de estudos? Eu inicio com essa pergunta. Em primeiro lugar, a rotina, o termo rotina, ele pode dar uma conotação de algo chato, de algo maçante, e nem sempre precisa ser, né, dessa forma, chato, maçante. No contexto que a gente vai estudar hoje, a rotina está mais relacionada a um hábito, relacionada a critérios claros e definidos. Então, respondendo essa pergunta, dentre tantas respostas que poderíamos utilizar, seria para aprender, desenvolver e manter a técnica do instrumento. Só para isso, não. Ela ainda serve para aprender, interpretar e memorizar o repertório. E ainda, a rotina de estudos, ela auxilia, uma ferramenta, ela serve para preparar o aluno, o músico, quem seja, para a performance musical. Dentro desses aspectos, dois deles sobressaem-se, que a rotina de estudos está relacionada com a quantidade da prática de estudos e também com a qualidade na prática de estudos. Então, dentro dessa primeira opção, a quantidade, ela aponta para o desenvolvimento de programas motores, das habilidades cognitivas e da memorização. Então, essa quantidade de prática em que será dedicada ao estudo, ela vai auxiliar nesses quesitos que eu falei. Já na questão da qualidade na prática de estudos, a rotina de estudo, ela abordará as questões de concentração, de motivação, estabelecimento de metas e o uso de estratégias. E como eu disse lá no início da aula, vocês, professores, precisam estar bastante antenados com isso, porque dificilmente um aluno iniciante, ou até mesmo dependendo do professor, é possível que um aluno intermediário ele ainda não tenha de forma sistematizada o seu hábito de estudo, a sua rotina, de maneira clara. Então isso depende muito do professor. Se nas aulas vocês derem mais sentido a isso, isso terá uma reverberação lá na prática dos seus alunos. E, consequentemente, espera-se que o resultado seja muito mais produtivo, seja muito mais qualitativo. Ok? Então tem um itemzinho aqui embaixo, eu acho que dá para vocês verem, que a rotina de estudos aponta para objetivos claros, permitindo maior produtividade. De fato é isso. Às vezes o aluno ele
tem um período de tempo para estudar, e se os objetivos não forem claros, se não se tem uma meta a ser alcançada, essa produtividade ela pode ser limitada. Então, a rotina de estudos ela ajuda a potencializar essa produtividade, a linha do estudo do instrumento, ok? Nessa outra tela aqui, eu apresento de forma resumida o artigo que eu citei para vocês. Eles abordam com muito mais profundidade. Na nossa aula é algo mais reduzido, só para iniciar a discussão, onde vocês se aprofundarão mesmo na leitura dos textos. Então, algumas vertentes relacionadas com essa temática, rotina de estudos, os estudiosos que tratam dessa temática, eles também envolvem a questão da expertise. O que seria a expertise nesse contexto que nós estamos estudando, musical, no caso do ensino do instrumento? Seria a acumulação de experiência. Né? Expertise tem a ver com experiência. E a experiência está relacionada a um conhecimento, está relacionada a uma prática consciente. A expertise ela não vem de uma hora para outra, ela não vem se não houver um processo reflexivo, certo? E uma outra vertente que trabalha também a questão da rotina de estudos, que está relacionada, é a prática deliberada. Então, o que seria essa prática deliberada? É um termo que foi aplicado ao ensino do instrumento. Ela tem a ver com atividade guiada por objetivos. Então, não é uma simples atividade, não é um simples treino de escala, não é um simples soprar do instrumento, não é manusear o instrumento, passar 3 horas com o instrumento sem perspectiva, não. É uma atividade guiada, com objetivos claros. Então, a prática deliberada no ensino do instrumento, ela auxilia nesse processo, ela leva o seu aluno a conhecer esses objetivos por intermédio do professor, quando ele está no nível iniciante, e até que ele desenvolva os seus hábitos próprios e desenvolva uma rotina de estudo com os vários elementos que a gente vai tratar aqui ao longo dessa aula. Seguindo, temos aqui também outra vertente que é a metacognição. Ela tem a ver com os conhecimentos dos processos cognitivos e sobre o aprendizado. Então, nessa perspectiva da metacognição, de forma resumida, é quando o aluno aprende a estudar. Então, o professor precisa deixar isso muito claro. Os estudos que tratam da metacognição, eles mostram de forma mais aprofundada, de forma mais... apresenta maiores conhecimentos de como se constrói, né, esse processo de aprendizado, no caso, não só aprendizado em si, mas como estudar, como adquirir os hábitos. A metacognição vai nessa linha. E por fim, ainda dentro dessa temática rotina de estudos, quando a gente começa a ler as pesquisas, tanto a gente pode ver na linha de quem trata da expertise, quanto da prática deliberada, quanto da metacognição e também da autorregulação. Eu até destaquei aqui na tela, em azul, porque a gente vai tratar com mais detalhes aqui nessa aula, e ele tem a ver com o processo consciente e voluntário para gerenciar os próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Para quê? Para a obtenção de metas pessoais. A princípio, pessoal, essas vertentes, elas não são exclusivas da área de música. Não. Elas são estudadas por várias áreas, mas no caso, os estudiosos da prática do ensino do instrumento, eles trouxeram esses conceitos de forma a ampliar o nosso conhecimento e de forma a direcionar, a canalizar para que seja mais efetivo o domínio, né, de determinado instrumento. Então, tanto o professor quanto o aluno precisam estar engajados
nesse processo. E eu já falei em outros momentos, é o professor quem faz o que se chama de transposição didática. O que seria isso? As pesquisas, elas existem de forma bastante ampla, ao mesmo tempo com profundidade, e obviamente o aluno lá do instrumento, ele não está muito preocupado com isso, ele nem todos os alunos buscam essas pesquisas, e o professor é quem faz essa ponte. Ele traz os resultados dessas pesquisas e ele realiza essa transposição didática de forma que chegue até o aluno lá na sala. No nosso caso aqui, os alunos das escolas especializadas de músicas. Tá ok? A próxima tela, eu já trago aqui especificamente a aprendizagem da autorregulação na prática musical. Então, o que seria isso? Partindo agora para a nossa área específica de música. Ela é conduzida por metas. Então, a autorregulação, ela tem muito clara o ponto em que se está e o ponto em que se pretende chegar. Isso se torna muito claro quando o professor trabalha com o aluno durante as aulas e ele propõe exercícios, ele propõe atividades com seu aluno de instrumento, de forma que em algum momento, semanas, ao final do semestre, o aluno alcance aquele resultado. Então, a aprendizagem autorregulada, ela facilita, ela orienta nesse processo. Um outro item seria a organização da sessão de estudos. Então, ninguém atinge metas se não se organizar para isso. Na nossa vida, de forma geral, acontece isso. Quando uma pessoa ela é organizada, ela consegue produzir muito mais, ela consegue usufruir muito mais do seu tempo, ela consegue fazer mais coisas do que uma pessoa menos organizada conseguiria fazer. Eu acho que vocês concordam com isso. Um outro item dentro desse slide seria a análise prévia para a compreensão das músicas. Então, não é chegar e começar a estudar, pegar o instrumento e sair tocando. Não. Existe a autorregulação, ela leva o aluno a analisar de maneira antecipada ao próprio ato de pegar o instrumento em si e começar a estudar. E é possível que se perca, vou colocar entre aspas, algum tempo fazendo essa análise, mas isso será isso terá um reflexo lá na frente, porque quando o estudo ele se realiza depois dessa análise, o aproveitamento ele se torna bem maior. O quarto item dessa tela diz respeito ao estudo a partir de uma concepção total da obra. Então, nesse caso aí entra a ideia geral, o autor, o que a gente puder ter de conhecimento daquela composição. Então tem todo um quesito aí que não se limita à partitura em si, não se limita àquela sonoridade, mas vai para além do que está se vendo ali. O uso de tabelas para guiar e registrar o estudo, seja ele diário, seja ele semanal. Então, muito importante ter essa tabelinha clara, mostrando de onde se está, o que se pretende trabalhar, onde se quer chegar e registrar tudo isso. E ainda criar o hábito de refletir sobre a avaliação do que está sendo feito. Essa autoavaliação ela é muito importante também para verificar se isso o próprio aluno faz, com o auxílio do professor. Seguindo, quais seriam os pontos relevantes para se organizar uma rotina de estudos com metas? Observem que não se trata simplesmente de uma rotina de estudos, mas rotina de estudos com metas. É isso que a gente vai estudar
nesses próximos slides. Dentre os tópicos que eu selecionei aqui, eu fiz uma perguntinha para a gente se guiar, que seria: qual é o objetivo ao longo do semestre ou do curso? Então o professor, ele precisa traçar junto com o seu aluno, que é a nossa proposta de hoje, dessa aula, qual o objetivo, né? Quais estudos técnicos, que músicas vocês pretendem trabalhar. Então, observe que essa proposta seria a longo prazo. Então, não é a princípio, ao final do semestre, né, ou ao final do curso, desenvolver um repertório. Então, isso dá uma ideia de longo prazo. Um exemplo de médio prazo seria você está trabalhando com o seu aluno e em determinado momento vocês terão uma audição pública. Então, dentro dessa possibilidade, vocês vão trabalhar um repertório. Para que esse repertório seja trabalhado, vocês vão trabalhar uma série de outros conteúdos. E isso vai sendo construído gradativamente, então consideramos isso um médio prazo. E os autores eles colocam isso porque são coisas distintas. Uma preparação, um estudo a longo prazo, a médio e a curto prazo, como esse que a gente vai ver aqui agora. Em que ponto o aluno está no momento? Então, quando a gente inicia o estudo com o aluno, um semestre, então a gente tem ali uma avaliação diagnóstica, a gente observa os conhecimentos que o aluno já tem, que ele já construiu, e a gente identifica o nível do aluno, e a partir daí a gente vai desenvolver um trabalho com eles. Então, esse trabalho, para ser iniciado, necessita dessa avaliação diagnóstica, e isso é a curto prazo. Você vai fazer diretamente com o seu aluno a partir do início daquele semestre, do início daquele período. E vocês estudarão, por exemplo, sonoridade, exercícios, atividades que desenvolvam um domínio técnico a partir daquilo que o aluno já sabe. Não faz sentido repetir, pelo menos no sentido de reproduzir exatamente o que o aluno já passou. Espera-se que a partir daquele momento o aluno ele construa outras habilidades, outros conhecimentos. E eu destaquei aqui em azul que são pontos agora mais práticos quando você está conversando com o seu aluno e vai desenvolver com ele uma rotina de estudo. Quanto tempo diário esse aluno dispõe? Você precisa conhecer e esse aluno precisa separar dentro da agenda dele um tempo que seja. Ele precisa definir um horário e aquilo precisa se tornar um hábito. Assim como nós temos as nossas rotinas de vida, horário de dormir, de se alimentar, de acordar, de fazer tantas outras coisas, assim, que isso se tornou um hábito, ainda que seja inconsciente, mas é um hábito que a gente desenvolve. Então, qual seria esse melhor horário? Seria na parte da manhã, que o aluno produz mais? Seria na parte da tarde, que ele produz mais? Seria de noitezinha, no finalzinho, entre tarde e noite? Ou seria entre as duas partes? Seria um pouquinho na parte da manhã e um pouco no final da tarde? É possível também. Então, o professor precisa, junto com o seu aluno, ver essa disponibilidade de horário para que entre no plano, entre nessa rotina de estudo. Uma outra perguntinha que tem aqui seria qual será esse local de estudo. Então, você, com o seu aluno, vai definir. Então, a gente tem alguns problemas, né, nesse quesito, porque a depender do instrumento, é necessário um local mais adequado. Então, por exemplo, o camarada estuda bateria, você não vai e mora num apartamento e você não tem um
um cômodo da casa com isolamento acústico, você não vai estudar, não vai propor que seu aluno estude 10h30 da noite, 22 horas, 23 horas. Você vai desenvolver um problema aí com o seu aluno, vai desenvolver um problema com os seus vizinhos. Então, é preciso pensar nisso também. Alguns instrumentos, eles acabam sendo um pouco desconfortável. Instrumentos grandes, né, que os alunos não levam para casa, aqueles que utilizam instrumentos da escola, né, como o contrabaixo acústico, o tímpano, por exemplo, né, que não se tem particularmente. Então, essas questões precisam ser pensadas. Agora, é claro que é o nosso ofício, né, o aluno escolheu, tem que se achar um jeito, né? Alguns instrumentos já tem aí um abafador, os bateristas utilizam o pad, né? Então são recursos que a gente vai usando se não tem essa sala apropriada com isolamento acústico, né? Então, se mora numa casa, isso fica mais flexível. Um outro ponto que a gente precisa pensar nessa questão da organização da rotina de estudo é mostrar ao seu aluno a necessidade de registrar essas atividades. Como serão registradas? Então, isso precisa estar muito claro quando vocês conseguem construir isso e isso fica nítido, é notório ao final de uma semana, ao final de um mês, ao final de um trimestre, tudo que foi trabalhado, o ponto de partida, como foram as estratégias e até o momento em que se alcançou um determinado resultado, como, por exemplo, deixar uma música pronta, deixar um repertório pronto para apresentação, para performance. Então, esse registro ele é muito válido nisso. Eu assisti uma palestra de um professor renomado de saxofone e ele mostrou numa das telas do seu computador pessoal detalhadamente o que ele estuda, né? Pelo menos naquela peça era um chorinho, e ele mostrava, né, a questão dos BPMs, o andamento que ele começou a estudar durante tantos dias, e são informações que elas às vezes passam desapercebidas, a gente não registra isso, né? O senso comum, o estudo informal, ele não tem esses direcionamentos, né? Vamos fazer de alguma maneira e vamos ver o resultado. Às vezes funciona, às vezes não. A nossa proposta aqui dessa aula é justamente propor algo que seja mais eficaz. Lembra que é potencializar, ainda mais o tempo hoje, né, que é tão útil, tão escasso, tão valioso. Tá? Então, gente, dentro dessa tela aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para vocês verem. Eu trouxe aqui, eu tive a oportunidade, como alguns de vocês também, participaram do FIMUCA, né, que ainda está acontecendo, está concluindo, está terminando nessa sexta-feira. Então, um dos professores, numa das classes que eu participei, o professor falava sobre essa questão da rotina de estudos. E ele mostrou, a princípio, o que seria um estudo sem uma rotina, né, como seria um estudo sem a rotina de estudo e como seria um com a rotina de estudo. Então, com base no que ele disse, eu trouxe, né, achei interessante apresentar para vocês. Então, o aluno que não tem uma rotina de estudo, ele acaba repetindo várias vezes o que já sabe tocar. Por quê? Isso é mais prazeroso, isso é gostoso, a gente já sabe aquilo não vai custar nada. Então, sem rotina, repete-se aquilo infinitas vezes, que aquilo dá um certo prazer. Já com quem tem uma rotina de estudo, ele não se fixa, né, naquilo que ele já sabe, mas ele procura realizar a manutenção do que já sabe, mas ele também propõe construir novos conhecimentos. Então está aí a grande sacada, né? Um dos elementos da rotina de estudo. Então, para o aluno que não tem essa rotina, ele estuda aleatoriamente. Ele esses estudos não têm conexão, não tem início, meio e fim.
vai surgindo com a necessidade do momento e vamos fazendo. Já a rotina de estudo permite que sejam estudos sistematizados e gradativos. Um outro item, que quem não tem uma rotina de estudo, é difícil ver mesmo, o próprio aluno, o próprio músico instrumentista, verificar e ter essa ideia de aprendizado. Isso não fica muito claro. Pode até acontecer, mas isso não está claro para esse aluno. Já quem tem uma rotina de estudo, isso fica muito claro. Há uma aprendizagem constante, ele tem uma prática diária, ele tem uma prática semestral ou semanal, então isso acaba sendo destacado. Por fim, dentre os itens citados aqui, aqueles que não têm uma rotina de estudo, eles não têm objetivo, né? O estudo, ele, como já falei aqui, é aleatório. Já uma rotina de estudo bem definida, bem elaborada, existem metas a serem alcançadas, e essas metas são traçadas diariamente, né? Ou semanalmente, semestralmente, certo? Já aqui no segundo quadro, nessa página, temos aqui um exemplo de metas a longo prazo, um exemplo de metas diárias. Então, vou começar pela meta diária. O que seria um exemplo de meta diária para estudo? Na terça-feira, 2 horas da tarde, o aluno separou para estudar. O que ele vai estudar? Um trecho de uma música, um trecho definido da peça. Ou ele vai estudar um exercício do método, aquele exercício que estará apontando também para outros conteúdos, ajudando a reforçar. Observe que é tudo amarrado, não é solto. Um exemplo de prática diária poderia ser um padrão rítmico. Né? Não vai estudar todos os ritmos naquele dia, ele escolhe um padrão. Por exemplo, seleciona-se uma escala, a escala de Fá sustenido menor, para estudar naquele período de estudo, de aula, né? de rotina. Então, talvez se o aluno passar por todas as escalas, maiores, menores, harmônicas, melódicas, talvez ele não consiga resolver uma escala que ele sinta mais dificuldade. Então, nesse estilo de estudo, isso fica bem mais claro. Né? E a longo prazo seria, ao final do semestre, tocar uma peça, os estudos, né, de um método específico, do seu instrumento, a construção de um repertório, né, você tem um repertório vasto, então isso já fica a longo prazo. Okay? Coloquei aqui também desenvolvimento de técnicas de improvisação. Então, gente, como síntese de tudo que nós conversamos aqui, um dos textos que nós estamos utilizando, Santos coloca, por exemplo, estabelecimento de metas, planejamento semanal, planejar o que e como estudar, distribuir os pontos distintos ao longo da semana, então fica bem claro o que se quer estudar, estabelecer um tempo diário para estudo, registrar o planejamento e as realizações, né? Isso pode ser feito em tabelas, através de diários, inserir pausas de 10 a 15 minutos a cada 1 hora de estudo. Então, o aluno vai estudar aí 2 horas, é necessário que a cada hora ele pare um pouco para fazer, né, exercícios, caminhar um pouco. Ter uma conscientização sobre o que está sendo feito, não estuda aleatoriamente. Rever o planejamento periodicamente, caso seja necessário, né, mudar alguma coisa. E, por fim, planejar de forma personalizada. Um planejamento para um aluno talvez não seja o planejamento de um outro aluno, porque cada um tem as suas características diferentes. Por isso que ele é bem pessoal, certo? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Aqui estão as referências, a prática individual do músico e a autorregulação da aprendizagem, estratégias para a organização da prática individual do violinista. Apesar de ter um nome diferente aqui, mas são os mesmos autores, tá, desse texto,
Um é da Ampon, de 2016, e o outro é lá do sul, da Escola de Belas Artes do Paraná, 2015. Então, pessoal, eu deixei para vocês uma atividade, para vocês elaborarem um plano, uma rotina de estudo, né, com um dos seus alunos. Deixei claro lá um exemplo que vocês poderão tomar como base para que ajude vocês. Então, vejam o exemplo, leiam os textos direitinho, que eles vão ajudar bastante na elaboração dessa rotina de estudo. Ok? Um abraço então, até o nosso próximo encontro.